Bom, então vamos lá. Então eu estou propondo hoje uma atividade que é um pré-projeto de energia solar, né, de geração de energia elétrica através de placas solares. E nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto e colocar as datas e tudo mais. Eu estou repetindo, a gente pode separar isso aí, esse projeto em grupos, né, em grupos de alunos, no máximo 3 alunos para fazer o pré-projeto, tá? Vamos lá, vou começar a apresentar então. Bom, quais são as etapas do pré-projeto? Então, as principais etapas no sistema fotovoltaico são as seguintes. Primeiro, você tem que fazer um levantamento adequado do recurso solar disponível no local onde vai ser aplicado. Tá? Então, você tem que saber onde você está e qual que é a insolação que tem, né? Qual que é o nível de insolação que tem naquele lugar. Tá? De incidência de raios solares. Depois tem que fazer uma definição da configuração do sistema. Aqui nós já estamos definindo que a configuração do sistema vai ser o sistema conectado à rede. Então vai ser o que comumente é chamado de on-grid, né, que é conectado à rede elétrica. Tá? Depois tem que fazer um levantamento da demanda de consumo, quer dizer, o quanto de energia você quer gerar, né, olhando para o consumo, para o quanto o seu consumidor, o seu cliente, aí no caso, né, onde você vai instalar essa placa, tem de demanda. Quer dizer, qual que é a sua demanda? Você está fazendo esse pré-projeto para quantos watts de potência? Aí depois, com base nesses dados, você pode dimensionar o gerador fotovoltaico, né? Quer dizer, quantas placas, qual que é o tipo de inversor que você vai usar e tudo mais. E depois dimensionar os equipamentos, quer dizer, colocar agora dentro do que se tem no mercado, né? Então, como a gente vai estar tratando aí de equipamentos para geração fotovoltaica conectados à rede, então vai fazer o dimensionamento dos equipamentos de condicionamento de potência, que no caso é microgeração conectados à rede, né? E que se restringe no caso aqui só aos inversores. Quem que regulamenta tudo isso? Quem regulamenta esse tipo de sistema é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Tá? Então ela que dá as diretrizes para que as concessionárias de energia elétrica possam aceitar microgeradores de energia ou microprodutores de energia elétrica. Tá? Então, todas as informações estão lá no site da ANEEL. Tá? Então, eu peguei essa apresentação lá, essa apresentação é de 2019, tá? E ela trata um pouquinho das modalidades de geração distribuídas que estão em validade hoje, né, no Brasil. Tá? Então, quais são as características? Bom, a resolução que rege isso é a resolução normativa número 482 de 2012. Tá? Bom, e também depois houve uma revisão nessa resolução, que é a resolução normativa número 687 de 2015. Tá? Então são essas as normas regulamentadoras da ANEEL. Tá? E que o objetivo dessas normas regulamentadoras era reduzir as barreiras à geração de energia elétrica por meio de sistemas de geração de pequeno porte instalados em unidades consumidoras. Então, quer dizer, eles querem usar a energia fotovoltaica ou energia eólica ou pequenas centrais hidrelétricas para poder fazer geração distribuída, né? Com isso contribuir para o sistema elétrico, né? Aliviando assim a pressão nas linhas de transmissão e na distribuição. Tá? Porque quando você cria grandes geradores de energia elétrica, como é o caso de uma usina hidrelétrica de grande porte, você sobrecarrega, você precisa de linhas de transmissão para poder levar tudo isso. E quando você pensa em microgeração, em geração distribuída, você não precisa, porque a geração está do lado da carga, né? Está muito próximo da carga consumidor, então você não precisa de grandes linhas de distribuição. Outra questão é que quando você cria geração distribuída, você também alivia a rede de distribuição de energia elétrica, porque ela só é usada ali localmente, né? Naquela região onde está conectado os microgeradores. Bom, o conceito desenvolvido nesse processo de microgeração é o seguinte: microgeração é a geração distribuída. Então você tem lá, você vai utilizar de fontes renováveis, tá, conectadas na rede de distribuição por meio de unidades consumidoras. Tá? Essa microgeração são microgerações menores que 75 kW, tá? 75 mil watts.
Também é considerada a mini geração, que vai até 5.000 quilowatts. Esse 5.000 foi adicionado depois na revisão aí de 2015, porque antigamente era até 1.000 quilowatts. Tá? E a gente vai utilizar aí, a ANEEL normatiza aí o sistema de compensação, né? O net metering, que na verdade existe uma troca de energia entre o microgerador e a rede da concessionária que está fornecendo para ele. Então, ora ele vai enviar energia, ora ele vai receber energia. Tá? E não é comercialização, ele não pode vender essa energia. Ele é só uma troca de energia com o sistema de crédito. Bom, como é que funciona? Então, o sistema de compensação de energia elétrica funciona da seguinte forma: você tem na sua casa, você tem lá o seu microgerador ou mini gerador, né, que pode ser eólico, pode ser placas solares, tá? Que entram no seu quadro de energia, tá? Através lá do seu inversor, tá? E essa potência disponível, ela pode transitar tanto para a rede, tá? Injetada na rede de distribuição da companhia de fornecimento, da concessionária de fornecimento, ou você pode receber energia deles. Então existe um medidor especial que vai fazer essa leitura, tá? Considerando essa diferença de potência ativa que vai e potência ativa que volta. Tá? Bom, o sistema de compensação funciona da seguinte forma: vamos supor, no primeiro mês você produziu 500 kg, você consumiu 500 kWh, né, de potência, consumiu essa energia de 500 kWh, tá? E você injetou 300 na rede, tá? Através da sua geração com as placas e tudo mais. No segundo mês, você consumiu 300 e gerou 500. Então, se a gente for fazer um balanço, você tem um saldo aí de 200 kW. Né? Esse saldo vai para a sua fatura. Então, a sua fatura, aí na fatura é considerado em que tipo de cliente que você é. Se é um cliente de uma fase, de duas fases ou de três fases, quer dizer, monofásico, bifásico ou trifásico. Se você for cliente monofásico, você tem um custo de disponibilidade da rede elétrica de 30 kW, que é a tarifa mínima. Se você for um bifásico, você tem um custo de 50 kW. Você injetando ou não energia na rede, você sempre vai pagar 50 kW, que é o custo da disponibilidade. E se for trifásico, 100 kW. Tá? E aí você tem, no resumo, você tem aí um crédito de energia de 200 kW nesse cenário mostrado aqui. Tá? Isso tudo é válido segundo a atualização da normativa de 687 de 2015. Muito bem. Quais são as modalidades? Você pode ter geração distribuída junto à carga, que é você tem as placas na sua casa, por exemplo, e você gera e faz a compensação de energia ali só para sua casa. Essa é a primeira modalidade. São os pequenos consumidores mais residenciais. Você tem a segunda modalidade, que são os condomínios. Tá? Então imagina um shopping ou então um condomínio residencial, ele pode ter várias placas, aí quem vai administrar, quem vai receber o crédito ou pagar a conta de energia vai ser o condomínio, o CNPJ do condomínio. Tá? Então aí não tem um cliente único com CPF que recebe esse crédito de energia. E a terceira modalidade, você pode ter um mesmo consumidor, com o mesmo CPF, por exemplo, que ele tem várias residências, então, só que numa das residências ele tem a geração e ele pode usar esses créditos nas outras residências. Ou se for, por exemplo, um CNPJ que tem várias filiais, né, dentro da mesma região da concessionária. Né? Então ele pode gerar numa delas e usar esse crédito para poder abater nas outras contas de energia. Tá? E a última modalidade é quando você tem diferentes titularidades, e aí na verdade é um consórcio, quando você se junta em um consórcio, é um CNPJ, para gerar energia, com o propósito de ter créditos e gerar energia. Tá? Então aí é um consórcio, então são várias pessoas que montam uma cooperativa. É um pouco diferente do condomínio, porque o condomínio é ele que administra para um grupo, por exemplo, para um shopping ou para um condomínio residencial. Aqui não, aqui é uma cooperativa que se juntam de sócios para criar uma geração compartilhada. Aí eles geram
e aí compartilham com vários CNPJs ou CPFs diferentes nas contas, tá? Muito bem. Tudo isso está escrito na normativa, né, que é a normativa 482 de 2012, que foi revisado pela 687 de 2015 e que também foi revisado pela 786 de 2017. Tá? Então tá lá no site da ANEEL. Tá? Bom, a princípio, como é que a gente vai fazer a avaliação do recurso solar? Existem várias formas de fazer essa avaliação. Tá? A avaliação mais comum é você usar, por exemplo, os mapas brasileiros de radiação solar. Então você pode ir lá pôr no Google lá, mapa brasileiro de radiação solar. Você vai ter um mapa com todas as regiões do Brasil para poder consultar qual que é a radiação solar. Esse mapa é dado em radiação mensal, tá? Ou uma média anual. Tá? Você também pode usar instrumentos de medição de radiação solar. Você pode ir no local e medir a radiação. Aí é um levantamento mais preciso, né? Onde você pode ir lá e medir várias vezes até você chegar numa conclusão de qual que é a radiação solar daquele lugar. Tá? Ou o mais fácil e mais comum hoje é usar os programas computacionais ou sites que tenham compilado todos os bancos de dados de radiação solar, no caso do Brasil ou até do mundo todo. Tá? No caso, esse aqui, que é o, né, Atlas Global de Energia Solar, ele é bem interessante. Vamos dar uma olhada nele aqui. Ó. Com esse dado, o que você pode fazer? Agora você pode ir para o segundo passo, que é ver qual que é a demanda. Tá? Então, como é que a gente faz para poder calcular a demanda do consumidor? Tá? Bom, normalmente a gente normalmente a gente usa a demanda baseado na conta de energia do consumidor. Então você pode pegar a conta de energia e olhar mês a mês para ver qual que é a demanda de energia elétrica do consumidor. Tá? Vou deixar disponível lá. Eu fiz uma tabelinha simples no Excel para poder ajudar nisso. A planilha que eu fiz o cálculo mais ou menos está aberta, tá? Eu vou deixar lá para vocês consultarem. Tá ok? Bom, quando que vocês vão entregar isso?